Amém. Glória a Deus. Estamos aí, né? No nosso tempo com o Senhor. Nesta noite. Quero dar um bem-vindo, né? Ao nosso amado pastor Reilson, que está conosco. Seja bem-vindo. Né? A casa é sua. Então, sinta-se à vontade. Estamos aqui para tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Queremos verdadeiramente atribuir a Ele, somente Ele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E hoje nós vamos continuar nosso segundo dia de campanha, que temos por título, Ainda Este Ano. Ou seja, ainda este ano, algo vai acontecer na minha vida e na sua vida. Alguém recebe aí? Glória a Deus. Na sua vida vai acontecer algo ainda esse ano. Porque esse é o nosso tema, bem assim, chamativo, para despertar no seu coração fé, e nós queremos isso, buscar isso. Então, uma pergunta aqui, para nós abrirmos: quais são os seus pensamentos? Pense aí, eu vou falando, você vai pensando. Quais são os seus pensamentos, seus sonhos, as suas expectativas para ainda este ano? Você tem algum sonho? Nós já estamos 21 de outubro. 2 meses e um pouquinho, 10 dias para terminar esse mês. E depois mais 2 meses, 61 dias. Novembro e dezembro. Ou 71 dias. Que nós temos para terminar o ano de 2025. Ah, mas já estamos muito longe. Então Deus não fez ainda. Mas nós estamos aqui para declarar, para ativar fé no teu coração, de que ainda esse ano Ele vai fazer. Amém? Ele vai realizar sonhos, Ele vai realizar, te surpreender. Você tem uma expectativa, Ele vai te surpreender, porque é isso que Ele faz. Sempre Ele nos surpreende. Um ano onde nós vemos, já passamos por isso, guerras, rumores de guerras, desastres naturais, terremotos, vendavais, tantas lutas. Meu Deus, quantas lutas, quantas dores, né? Nós podemos pensar que não podemos esperar mais nada de 2025. Mas podemos sim. Amém? Podemos sim, nós não olhamos para a circunstância, nós somos movidos por fé e não pela circunstância. Esta é uma mentira do inimigo, quando nós pensamos assim que nada mais pode acontecer, já está perdido esse ano. Ainda nós teremos muitas curas, ainda nós teremos muitos milagres, nossos olhos verão muitos milagres, amém? Recebe aí, vai recebendo, aproveita a oportunidade. Ainda nós veremos muitas manifestações dos céus aqui na terra. Os céus se abrindo e a manifestação de Deus tocando nossas vidas. Aquilo que nós muitas vezes estamos há anos. E eu quero ativar a sua fé. Você ora por alguém, pela conversão de alguém. Não desista. 26 anos orando. 26 anos diariamente orando pela conversão do meu pai. E ele se converteu, ele está com o Senhor hoje, mas ele se converteu. Não desista de orar por alguém, de interceder por alguma pessoa que você ama, que está perdido, está cego, às vezes enganado por Satanás. Não desista. E quem sabe, com certeza, posso afirmar aqui, ainda esse ano, Deus vai te dar isso. Amém? Então eu quero encorajar você a viver o melhor fim de ano da sua vida, até aqui. Quantos aqui querem dar testemunhos? Querem. Querem porque é uma atitude de fé. Em dezembro, quando nós virarmos lá, né, 31 para dia 1º, nós vamos dar testemunhos. E eu quero dar muitos testemunhos. E você também. Amém?
porque ainda esse ano Deus vai fazer, com a sua experiência renovada, com confiança em Jesus, aquele que pode todas as coisas. Eu não posso, Ele pode. Amém? E Ele vai fazer, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Todos nós precisamos de cura. Alguns precisam de uma cura física, outros precisam de uma cura emocional, uma cura da alma. Outros precisam de uma cura espiritual, uma libertação. Cada um de nós precisa do que já está disponível nos céus, já foi liberado. E que Jesus, por seu grande sacrifício, pela sua entrega na cruz, deu acesso a mim e a você. Então, você não precisa mais ficar buscando, fazendo sacrifício. Não, não, não. Já foi liberado para mim e para você. Ele já fez o sacrifício perfeito, Ele que abriu o caminho para nós acessarmos as maravilhas de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos disso. O nosso Pai Celestial já preparou tudo, seja uma cura física, seja paz, seja amor, seja alegria, aceitação, seja uma estratégia que você precisa. Deus, me dá uma estratégia, Deus. Como que eu vou vencer esse problema? Me dá uma estratégia. Deus te dá uma estratégia e pronto. O gigante vai para o chão e você tem a vitória. Então, Deus está falando assim, chega de nós nos considerarmos acuados, indefesos, impotentes. Deus não quer mais. Ele não te fez assim. Você se sente assim porque muitas vezes você tem ouvido vozes, mas não é a voz do Pai. Muitas vezes quem tem falado aqui no seu ouvido não é o Pai. Porque o Pai chama você e diz, filho amado, filha amada. E nele tudo você pode. Amém? Tudo você pode. Então chega de nos considerarmos impotentes, indefesos. Chega de recuar por medo. Quantas vezes o medo tem nos derrotado? Por achar que nós não somos merecedores. Senhor, eu não mereço nada disso. Eu sou o menor, eu sou mais pequenininho, eu sou fraquinho. Eu não sei nem falar, ai meu Deus. O que é isso? Ou que o inimigo está ganhando. Não! O inimigo já perdeu. Ele só levanta, faz barulho para cair. Amém? Ele só levanta para cair. Porque ele já foi vencido pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. Nós estamos do lado do vencedor. Amém? Alguém aqui do lado do vencedor? Nós estamos do lado do vencedor. Então, quer dizer, nós estamos do lado do vencedor, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Porque aquele que nós estamos, que vai na nossa frente, o nosso general, é Cristo. Então, já está certo a nossa vitória. E nós precisamos, então, aprender a descansar no poder, no amor do nosso Pai, a despeito das circunstâncias. Ele é meu Pai e Ele cuida de mim. Ele é seu Pai, Ele cuida de você. Amém? E ninguém cuida como Ele cuida. Ninguém. Ninguém. Você não pode correr para quem for. Ninguém cuida como o nosso Paizinho cuida de nós. Tem alguém aqui nessa noite, uma pergunta aí, ansioso, preocupado com alguma coisa? Não precisa levantar a mão. A maioria de nós, muitas vezes, estamos assim. Nós somos pegos de um assalto. E vem uma circunstância em nós. E daí nós ficamos ansiosos, preocupados. Temos necessidade, então, de cura. Temos necessidade de cura. E Deus quer nos curar. Hoje é dia de cura. O seu tempo de campanha é tempo de cura. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Então, eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia aí. João, Evangelho de João, capítulo 5. A história contada no capítulo 5 de João. E nós vamos falar que ainda este ano eu serei curado. Amém? Você pode declarar isso? Levante sua mão. Ainda esse ano, vamos lá, bem forte. Ainda esse ano eu serei curado. Mas eu não estou sentindo nada. Será que não está? Eu falei, tem cura integral. Corpo, alma e espírito, o Senhor nos cura. Cura o teu corpo,
uma cura física, cura tua alma, as tuas emoções que estão, às vezes, fragilizadas, abaladas, e te cura espiritualmente, te dá mais intimidade com o Pai. Então, ainda esse ano, nós seremos curados. E você vai sair daqui curado hoje à noite. Não vai ser nem nesse ano, vai ser hoje à noite, eu creio. Capítulo 5 de João, vamos ler o texto aí. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. É muito tempo, né? É uma vida. Quantos de vocês aqui nem 38 anos não tem? Tipo eu. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada de pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Só mais um momento, feche seus olhos. Pai, invocamos a Tua presença mais uma vez, Pai. Pai, já adoramos o Senhor, já cantamos louvores, já ministramos no Teu coração. Tributamos, Senhor, adoração a um Deus vivo, santo e poderoso. Um Deus que nos cura, que nos restaura. E nós queremos receber da Tua palavra, Pai. Senhor, para incendiar o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, nos apresentar diante de Ti, com tudo aquilo, Pai, que nós viemos buscar nesta noite, e receber a cura do Senhor. Porque, Senhor, estamos falando que ainda esse ano o Senhor vai fazer maravilhas nas nossas vidas. E nessa noite nós queremos ser curados. Senhor, entra com Teu poder, com a Tua provisão e vem, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós aqui, Senhor, e traga a cura, a restauração completa, porque queremos, Deus, dar glórias e louvores a Ti, sempre a Ti, nosso Deus poderoso, nosso Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí. O que nós lemos ali foi um homem inválido, paralítico. Quantos anos ele estava assim? 38 anos. 38 anos estava no tanque de Betesda, no meio de centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos. E imagina a cena, né? Que lugar lindo que era. Toda gente enferma, tudo lá. Tudo estavam ali. Todos em busca de uma cura. Todos tinham o mesmo objetivo. O tanque de Betesda reunia tantos doentes, porque um anjo, segundo a lenda, periodicamente descia no tanque e movia as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas terem sido movidas, acreditava-se que eram instantaneamente curados. Então, eles queriam dessa maneira. Mas este homem desprezado, preste bem atenção nisso, esquecido, desvalorizado, há tantos anos que estava ali, já tinha perdido toda a esperança de ser curado. Quem sabe você está assim hoje.
tanto que você tem pedido a Jesus. Jesus me cura. Jesus muda a minha história. Jesus traz essa cura nas minhas emoções. Jesus me cura espiritualmente. Jesus abre portas para mim e nada muda. Tantos anos. E assim estava esse homem. O quadro pintado ali era de realmente muita tristeza. Muita tristeza. Uma pessoa debilitada, né? Uma pessoa que já estava há tantos anos ali e já tinha perdido toda a esperança. Pois as suas debilidades, a falta da ajuda de alguém que pudessem colocar ele dentro do tanque, quando as águas se moviam, fazia com que alguém sempre chegasse antes dele. E daí perdeu a vez. Quantas vezes nos sentimos assim, né? Chegou um na frente. Ah, um recebeu, mas eu não. E daí? O que nós vamos fazer? Vamos desistir? Vamos embora chorando? Não. Ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia nos diz. E nós vamos aprender essa história, com essa história, a recuperar a esperança, para ver que ainda esse ano a nossa cura virá. Amém? Ainda esse ano. Vamos usar esse texto aqui para aprender algumas lições que Deus está nos mostrando. Primeira coisa, para você ser curado ainda este ano, já falei aí, 71 dias, para Deus é assim, Ele não precisa de um dia, Ele não precisa de uma hora. Não, uma palavra que Ele, pronto, já liberou, a cura é instantânea, na hora. Então, para você ser curado ainda este ano, isso está falando de perseverança, de você aguentar até o final do ano, persevere, pode ser hoje, pode ser amanhã, persevere, mas ainda esse ano. Primeira coisa, queira realmente ser curado, porque muitas vezes nem nós sabemos do que a gente está querendo. Às vezes nós viemos na campanha, nos apresentamos, eu quero que Deus faça, nem sei o que eu quero. Não sei. Você está orando por quê? Não sei. Esqueci. É tanta coisa. Não. Defina o que você quer. Se apresente diante de Deus. Eu quero ser curado. Eu preciso ser curado. Se apresente diante do Senhor dessa forma. O versículo 6 diz: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha o que Jesus pergunta. Você quer ser curado? Tem certeza? Você quer mesmo? Ou você quer permanecer aí? Eu penso que aquele moço já fazia parte da paisagem do local, né? Tanto tempo lá. Então, uma coisa para o teu coração nessa noite. Saiba, Jesus vê o seu sofrimento e se importa com você. Amém? Jesus vê, às vezes ninguém sabe, porque às vezes é na alma, né? E principalmente quando é na alma, quem vê a sua alma? Quem consegue discernir o que está aqui dentro? A menos que você fale. Quem? Ele consegue. Então, ele vê o seu sofrimento e ele se importa com você. Ele sabe tudo que você tem, tudo que você tem, tudo. Passado, os sofrimentos que você tem passado, e o desejo do coração dele é curar você. Amém? Ele quer te curar. Este é o coração dele, e sempre será assim. Então, nessa história, o homem começou a colocar obstáculos, muitas vezes semelhantes a nós. Ele começou a colocar obstáculos, dizendo que não conseguia chegar ao tanque a tempo e que não tinha ninguém que me ajudava. Senhor, eu queria tanto, eu queria, mas, eu não consigo andar, eu sou paralítico. E daí vem um espertinho, passa na minha frente, e eu fico para trás. Então, começou a colocar obstáculos. Enfim, não foi essa a pergunta de Jesus para ele. Não foi isso que Jesus perguntou para ele. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? Você quer realmente ser curado? Porque Jesus está aqui nessa noite novamente fazendo essa pergunta para você. Você quer ser curado? Pergunte para o seu irmão. Quem está perto de você, você realmente quer ser curado? Amém, irmãos?
Às vezes nós temos que fazer esse tipo de pergunta para nós mesmos. Por que eu estou aqui? Eu estou vindo à igreja, eu estou participando das campanhas, campanha da vitória, nessa noite com um tema de cura específico. Para quê? Ah, não, porque eu tenho o costume, o hábito de vir. Não. Eu participo da campanha porque eu tenho um objetivo. Hoje eu quero receber a minha cura. Amém? Esse é o desejo de Deus, que você saiba o que você está buscando. Que você tenha definido, para que quando Ele te perguntar, você diz, é aqui, Senhor, toca aqui. Porque é aqui que tem o problema. E daí você vai ser curado, com certeza, é isso que Ele está perguntando. Mas o que acontece é que alguns de nós já desistimos. Desistimos de orar, desistimos de receber oração, simplesmente se conformaram ao pensamento do mundo de que a sua cura nunca virá. E tem vozes do diabo aí fora ainda dizendo, você vai à igreja para quê? Não acontece nada. Olha a sua vida miserável, olha. E daí você tira os olhos de Jesus, olha para você, e às vezes você está em sofrimento, a semelhança desse homem, sempre colocando obstáculos. E Jesus está dizendo, você quer realmente ser curado, filho? Filha, você quer ser curada? Não dê desculpas, não justifique nada. Simplesmente responda a Jesus, que Ele está aqui, né? Não se conforme com o pensamento desse mundo. Ordene em nome de Jesus, que essa mentira seja retirada do seu pensamento. Que nessa noite a primeira cura vai ser aqui na sua mente. Ah, Jesus desistiu de mim. Nunca que Ele vai me curar. Jesus não pode me curar, Jesus não está nem aí para mim. Porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e nós estamos o caos. E daí Mas Deus está dando um conselho para nós nessa noite. Ordene, dê uma ordem, em nome de Jesus. Essa mentira, eu não tenho parceria com ela. Seja retirada do meu pensamento. E você vai sim se posicionar e responder essa pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Amém? Você quer ser curado? Amém, Senhor, eu quero ser curado. Esse homem buscou 38 anos pela cura no tanque de Betesda. Betesda significa casa da bondade amorosa. E um dia, de repente, ele encontrou Jesus, cheio de compaixão, conhecendo a sua dor e perguntou para ele, você quer ser curado? Se você está, nesta noite, se sente deprimido, rejeitado, esquecido, como que se ninguém visse você, ninguém olhasse para você, independentemente do esforço que você tem feito, se você se sente cansado, sobrecarregado, se você se vê como um fracasso, sem valor, inseguro, desprotegido, incapaz, você precisa decidir querer ser curado dessas mentiras. Amém? Você precisa decidir, Deus, eu não suporto mais esses pensamentos de derrota. Eu não suporto mais, Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós somos conduzidos, a nossa vida é conduzida por aquilo que nós acreditamos. Por umas crenças malditas que vêm lá do inferno. Que muitas vezes são geradas pelos nossos sentimentos, pelas coisas que nós olhamos. E o Satanás se apropria muitas vezes disso, se apossa disso e começa a colocar dardos, lançar dardos inflamados e aquilo vai atingindo a nossa mente. E de repente a nossa cabeça está enferma. Nossos pensamentos nos derrotam. Primeira derrota que nós temos é aqui, na cabeça. E daí você se sente mal, você se sente fraco, você se sente inferior. E Deus está falando, se posicione. Nessa noite, tome uma posição diante do Senhor. Traga à sua memória quem você é. Primeira coisa, você tem que entender quem que é você. Traga isso à sua memória. Você não é um cão morto. Você não é um desprezado, um abandonado. Ah, por mais que as circunstâncias da vida fizeram tanto mal para você, o Senhor te ama. Jesus te ama. Você pode ter sido esquecido por todo mundo,
abandonado pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe. Agora Ele nunca te abandonou. Amém? Ele te ama, é isso que Ele quer curar na nossa mente. E dar a nós, a mim e a você, uma identidade de filho. Nós somos filhos amados. Agora, quando nós pensamos dessa forma, quando a nossa mente aceita essa verdade da palavra de Deus, e nós inculcamos ela na nossa cabeça, a nossa vida muda. A nossa resposta às circunstâncias mudam. Não vamos viver em derrota, porque nós sabemos de quem nós somos filhos. De um Pai de amor, que tem poder de curar e mudar qualquer circunstância da nossa vida. Amém, irmãos? Estão recebendo aí? Deus quer curar a nossa mente. Deus quer curar a nossa mente. Deus quer restaurar a nossa mente. É isso que Deus quer fazer. Tirar esse pensamento de, eu sou o pior, eu sou fraco, eu não valho nada, eu sou a última bolacha do pacote. Nunca que Deus vai olhar para mim. Deus só olha para aquele outro irmão, para aquele outro. Isso é mentira do diabo, irmãos. Temos tanta capacidade de ouvir, acreditar uma mentira do diabo e deixar se alojar no nosso coração, e não temos a capacidade de ouvir Deus falando conosco na palavra. Ouvimos muito esse final de semana. Deus fala conosco na sua palavra. A palavra é a boca de Deus falando no coração do homem. Para que você vai buscar fora? Por que você vai se deixar levar por aquilo que está diante dos teus olhos, que às vezes é tão desanimador? Mude isso nessa noite. Porque podem acontecer instantaneamente a sua cura. Pode ser assim, instantaneamente. Ou também pode levar um processo. Mas o passo inicial para você alcançar a cura ainda este ano é você responder sim à pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Responda a pergunta de Jesus. Primeira coisa, queira realmente ser curado. Traga isso à sua mente. Eu quero. Então, é possível. Se tornou possível. Segunda verdade, segunda lição que nós aprendemos aqui com este homem. Para ser curado ainda este ano. Segundo, obedeça ao que Jesus disser a você. Não obedeça os seus sentimentos. Não obedeça a sua axiologia. Não, eu acho. Não, axiologia. Isso não está na Bíblia. Não obedeça o que Jesus está falando com você. O versículo 8 diz assim, então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Mesmo que pareça impossível, não olhe para a sua doença, para a sua debilidade, para a sua fraqueza. Olhe para o alto, de lá que vem o teu socorro. Amém? É de lá, é do Senhor que vem o nosso socorro. Portanto, nessa noite, aquiete o seu coração e perceba o amado da sua alma aqui, do seu lado. Ele está aqui nessa noite. E sabe por que ele veio aqui? Para te curar, para tocar em você. Ele está aqui, eu estou ministrando, ele está aí, passeando aqui, tocando você. Amém? Então, ele está aí, perceba com olhos espirituais. Busque sem cessar na palavra de Deus as suas promessas. Deus é bom. Ele é o nosso Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Ele não mudou, mesmo que pareça loucura. Mesmo que o que Ele fale para você fazer pareça uma loucura. Obedeça. Só dessa maneira você será curado. Tem coisas que Deus manda a gente fazer que, humanamente falando, é uma loucura. Você só reporta lá para o homem deitado numa maca. Tantos anos. Jesus diz para ele, levante-se. Levante-se. Tome a sua maca. E vai. Pensa, irmãos, que loucura.
Se o homem não dispusesse o coração para obedecer, ele estava lá até hoje. É o que acontece comigo e com você. Quantas vezes o Senhor está falando, faz isso, filho. Filho, toma essa atitude. Filho, entra por essa porta. Por aquela não. Entra por essa. Eu abri para você. Não, você vai lá e vai entrar naquela. Ah, mas aquela está fechada. Eu vou arrombar. Porque eu sei o que é melhor para mim. Mas o Pai está dando sinal para você. Filho, entra ali. Filho, me obedeça. Você quer um milagre? Obedece. Faça o que Ele mandou fazer. Nada mais. Não precisa fazer mais nada. Não precisa. O Senhor não mandou ele fazer mais nada, só levante-se. Para que nós vamos dificultar se é tão simples obedecer? Só que nós temos que entender. Não, eu tenho que entender o que Deus está falando comigo. Não é bem assim, eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou posar de trouxa. Antes de posar de trouxa diante de Jesus por uma ordem, obediência a uma ordem dele, do que ficar paralítico, continuar paralisado, sem receber. O Senhor está falando conosco. Essa é a lição que Deus está dando para nós. Obedeça ao que Jesus disser a você. Obedece. O que Ele está falando para você? O que Ele está te mandando? Mas Ele não falou nada. Eu vou te falar como é que Ele fala. Ele fala através da palavra. Você pega a tua Bíblia. E se você não tem, fala comigo, eu te dou uma. Você pega a sua Bíblia, abre e começa a ler. A boca de Deus fala no teu coração. Pronto. Primeira coisa, primeira verdade. Deus fala através de pessoas, autoridades que Ele coloca sobre a tua vida. E Ele fala sobre autoridades na igreja, lá em casa, você que é solteiro ainda, através dos seus pais. E Deus fala, e Deus continua falando. Deus coloca a vontade dEle no nosso coração, e aquilo começa a queimar, e queimar, e queimar, e você é movido pelo poder de Deus, e você obedece. Você está recebendo. Mas você quer que os céus se rasgam e venha um anjo do céu e fale com você. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Agora eu vou dizer para você que às vezes vai demorar o anjo vir. Às vezes você vai ter que ficar 38 anos esperando o anjo descer, para agitar as águas, para você receber a sua cura. Eu sempre falei aqui, milagre é atitude do teu coração, definido o que você precisa. Você busca na presença de Deus. E Deus entra com a sua provisão. A junção sua e Deus. Não o que você está fazendo, mas Ele quer que você dê um passo. Porque se esse homem não tivesse obedecido à ordem do Senhor, ele estava lá, deitado, fazia parte da paisagem. Até hoje. Então, busque sem cessar na palavra de Deus as suas promessas. Deus tem promessa para a minha vida, para a sua vida. Deus tem promessas gerais e tem promessas específicas. Todos os dias nós podemos desfrutar das promessas de Deus. Mas nós temos que crer nelas. E daí elas vão se tornar realidade. Porque Deus nunca deixou de ser bom. É o Deus que nos cura, Ele nunca mudou. Mesmo que pareça loucura. Fala para o seu irmão. Mesmo que pareça loucura, obedeça. Ainda que aos teus olhos é uma loucura, dispõe o teu coração para obedecer. E por último, terceira e última lição para nós, para você ser curado ainda este ano de uma forma definitiva, caminhe diariamente em verdade e vida. Caminhe diariamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Diariamente, em verdade e vida. Mais tarde, versículo 14.
Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar. Para quê? Algo pior não lhe aconteça. O Senhor está falando. Não volte a pecar. Pecadores recebem cura. Jesus curou este homem. Não houve qualquer pré-requisito para que Jesus o curasse. Mas para manter a cura, precisamos nos afastar da vida de pecado. Amém? Vou ler novamente. Para manter a cura, você vai receber a cura nesta noite. Para manter a cura, nós precisamos nos afastar da vida de pecado. Porque a vida de pecado nos intoxica e nos impede de viver a vida plena e abundante que Jesus conquistou para nós. Queremos a vida abundante, só que queremos estar ali negociando com o pecado. Fora. Muitas vezes voltamos a cometer os mesmos erros, caímos nos mesmos pecados, porque os nossos pensamentos e as nossas crenças se amoldam à mentira que acreditamos sobre nós mesmos e sobre Deus. O diabo continua falando: você não é digno, você não vai acontecer nada com você, você é um zero à esquerda, você é qualquer coisa. E você acredita nele. E daí você esquece de ler a palavra, trazer, encher o teu coração. Você esquece de orar, de buscar a intimidade com o teu Pai, para ouvir Ele falar aqui, no teu ouvido. Porque comigo Ele fala. Ele vai falar com você. Quando? Quando você buscar Ele. Mas muitas vezes é mais fácil atender ao apelo da carne. Ah, não. Voltar, lá era tão bom, né? Ficava lá deitado, olhando a paisagem. Vinham uns respingos, assim, do tanque de Betesda, quando alguém lá entrava, vinha um arzinho, assim, fresquinho. Lá era lugar de morte. E quantas vezes nós fizemos escolhas erradas? Recebemos o melhor do nosso Pai e ainda voltamos para o lugar de morte. E como eu falei outro dia, estava ministrando para os alunos, estava falando do filho pródigo. Estava na casa do pai, comendo da mesa do pai. Saiu da casa do pai e foi lá fora. Lá deram para ele lavagem para comer. Ou melhor, ele queria comer lavagem, porque a barriga estava... As tripas grossas estavam comendo as finas. E ele estava... Ele queria comer a lavagem dos porquinhos. E não tinha. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? Na casa do Pai tem um banquete. Mas nós vamos lá fora. Só por causa da nossa natureza, né? Do pecado. Mas, nessa noite, rompa com isso. Para você viver uma vida livre das toxinas deste mundo pecaminoso, você precisa caminhar dia a dia com a verdade e com a vida, que é Jesus. Portanto, viva essa verdade. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ande com Jesus. Respire Jesus. Caminhe com Ele. Converse com Ele. Durma com Ele. Acorde com Ele. Ele é teu parceiro inseparável. E para concluirmos, sua cura já está disponível. A sua cura já está disponível para esse ano, para hoje, para agora. Não desista, não desista. Diga a Jesus o quanto você deseja ser curado. Ore, clame, clame, participe das campanhas, persevere. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser na próxima, na outra, não sei. Persevere. Às vezes é um processo que Ele está desenvolvendo na sua vida. Obedeça a tudo que Ele te disser. Afaste-se de pensamentos de derrota, de incredulidade, de medo que intoxicam a sua mente. Ande com Jesus. Receba o amor de Jesus, a compaixão, a afirmação, as instruções dos céus para você viver curado e para você desfrutar dessa vida abundante. Há um tanque
de misericórdia, amor e bondade, perto de quem ouve o pastor amado das nossas almas e o segue, receba a cura nesta noite. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar nessa noite. Aqui tem um tanque de misericórdia nesta noite. Um tanque de amor, de bondade. Para você receber a sua cura. Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença. Ouvimos a Tua palavra, Pai. Lições tão preciosas da Tua palavra, Pai, aos nossos corações nessa noite. Fomos desafiados, Pai. Pai, temos que ter convicção do que nós precisamos. Viemos na Tua casa, na Tua presença, para quê? O Senhor está perguntando nesta noite de cura, você quer ser curado? O Senhor está perguntando a você, meu irmão, minha irmã. O Senhor está perguntando, você precisa, você necessita, você quer? Você quer realmente ser curado? O Senhor está perguntando, você precisa saber, dar uma resposta à pergunta de Jesus nesta noite. Você precisa saber, você precisa estar aberto para isso, para responder a Jesus, dispor o seu coração a obedecer o que Ele te mandar fazer, andar com Ele, ouvir a voz dEle e nada mais. Nada mais. Não precisa nada mais. E o Senhor está aqui. E eu quero orar por você nesta noite. Eu estava orando hoje de manhã e Deus colocou isso no meu coração. Eu quero orar, eu quero ungir você. Você que tem uma enfermidade, continue toda a igreja, em nome de Jesus, orando, onde você está. Continue orando. Mas você especificamente, que tem uma enfermidade no corpo, você tem alguma área no seu corpo que você tem uma enfermidade, e você precisa de cura. E o Senhor pergunta para você nesta noite, você quer ser curado? E você diz sim. Quem sabe a sua enfermidade é na alma, as tuas emoções estão abaladas. Elas estão fragilizadas. Você está com depressão, você está com sofrimento profundo. Você muitas vezes não tem nem força para levantar da cama pela manhã. Não tem mais expectativa da vida. Não tem mais esperança. Quem sabe a sua vida está se assemelhando àquele homem, deitado ali naquele tanque, tanto tempo, já fazia parte da paisagem. Mas o Senhor é o Deus que cura as emoções. E Ele pergunta para você, filho, filha, você quer ser curado? Quem sabe a cura que você precisa é na sua área espiritual. Você não consegue mais orar, você não consegue mais ler a Bíblia, você não sente mais Deus falando com você. Você não consegue se conectar mais com Deus. Quem sabe você cometeu um pecado, talvez você nem cometa mais, mas você se afastou do Senhor. E você deseja voltar para os braços dEle, para a presença dEle. E restaurar esse relacionamento. E Ele pergunta para você, filho, filha, você quer ser curado? Não importa qual seja a situação, no corpo, na alma ou no espírito. Você que precisa de uma cura e você deseja ser curado, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Eu quero chamar os pastores e nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, pode vir. Você precisa de uma cura no seu corpo, venha com fé. Mas a sua cura é na alma, não importa. Quem sabe você quer reatar com Jesus na sua vida espiritual. Que Ele se revele a você. Vem aqui. Enquanto os nossos irmãos estão ministrando ali,
tributando ao Senhor adoração, cantando, louvando o Senhor, os irmãos do louvor. Nós vamos orar e ministrar a cura do Senhor. E você que não precisa de nada, que você está bem, que você está no banco, você vai estender a sua mão para cá e você vai orar por esses irmãos. Amém? Os pastores, por favor, me ajudem. Nós vamos orar e vamos ministrar sobre a vida dos irmãos. Tá bom? E vamos ministrar cura, que depois você vai testemunhar que o Senhor fez. Foi o Senhor quem curou. Nós só vamos tocar em você e o Senhor vai te curar. Amém? Vamos orar.